Nesse segundo vídeo do nono módulo, seguiremos nos parágrafos da primeira meditação. Veremos do parágrafo 9 até o final da meditação e vamos seguindo esse percurso conjuntamente com Descartes. O objetivo dessa primeira meditação é dar a formulação mais forte possível para o ceticismo. Ainda que Descartes ele mesmo não tenha sido um cético, esse certamente foi um dos seus maiores legados para a epistemologia, a formulação de um ceticismo radical. Nesse segundo vídeo, veremos como a dúvida metódica chega a uma dúvida radical, também chamada de dúvida hiperbólica. A dúvida aqui é chamada de metódica porque envolve duas coisas. Em primeiro lugar, ela funciona como um critério para selecionar as crenças que são consideradas justificadas. Em segundo lugar, ela parte do pressuposto que a mera possibilidade de uma crença ser falsa já é suficiente para tratar essa crença como falsa. Ou seja, se eu creio que essa parede é branca, mas é possível que exista uma tinta amarelada que se pareça com o branco, então isso já é suficiente para eu tratar como falsa a crença de que essa parede é branca, ainda que essa parede seja de fato branca. Descartes quer isso porque ele está buscando uma justificação que seja muito forte. Forte o suficiente para eliminar qualquer hipótese contrária. Ainda que esse requisito possa ser considerado excessivamente forte, ele não é razoável. Por exemplo, se eu tenho evidência de que estou em Pelotas, e se a minha evidência é boa, é de se esperar que a minha evidência seja suficiente para descartar a hipótese de que eu esteja em Porto Alegre, por exemplo. Do mesmo modo, se eu tenho boa evidência para crer que estou vendo um vídeo, parece que essa evidência precisa ser boa para descartar a hipótese que eu esteja dormindo. Parece ser isso que nós queremos quando queremos dizer que nós temos uma evidência ou que nós temos uma razão forte o suficiente para ser considerado um caso de conhecimento. Contudo, dada a hipótese cética, nossas evidências não parecem ser boas o suficientes. Particularmente, relativo à hipótese do sonho, as nossas evidências e razões elas são idênticas às experiências que eu posso ter, quer eu esteja sonhando, quer eu esteja acordado. Frente a essa hipótese cética, parece que a única alternativa é apelar para verdades que não são empíricas. Pois estas, a hipótese do sonho não coloca em dúvida. Como vimos, ainda que o cético afirme que você, nesse instante, não tem como dizer se está sonhando que está vendo o vídeo ou que está acordado que está vendo um vídeo, que está acordado vendo um vídeo, o cético ainda não pode dizer que o conhecimento é impossível, pois há um campo todo de proposições que mesmo alguém em um sonho poderia saber. Essas proposições são da matemática, da física, da lógica, enfim, são proposições que são chamadas de proposições a priori porque elas não dependem da experiência. Não são proposições empíricas. É claro que, se nós só podemos conhecer proposições a priori, nosso conhecimento é muito menos extenso do que pensávamos. Ele é bastante reduzido. Mas, dos males o menor, poderíamos pensar. Se a dúvida cética, ao lançar mão da hipótese do sonho, coloca em xeque nosso conhecimento, ainda não coloca em xeque todo o nosso conhecimento. Pois poderíamos saber coisas como, por exemplo, 2 mais 3 são 5, quer dormindo, quer acordados, ou que um quadrado é uma figura de 4 lados, ou que todo solteiro é um não casado, que um triângulo é uma figura de 3 lados, e por aí vai. Proposições que próprio Descartes vai chamar de simples. E é assim que Descartes encerra o parágrafo 8º da primeira meditação. Ele diz: não parece possível que verdades tão patentes possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza. Mas no parágrafo 9, Descartes passa a analisar uma outra hipótese. Ele começa por falar em um Deus, onipotente e criador. Ele diz isso e em seguida questiona: quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso? Ou seja, Descartes começa a supor a ideia de que, se somos criados por uma figura que é onipotente,
essa figura poderia ter criado qualquer coisa. E por que não imaginar que somos um joguete divino, ao invés de imaginar que nós somos criaturas criadas com um aparato cognitivo confiável? Ele acrescenta: assim como outros se enganam até nas coisas que acreditam saber com muita certeza, pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes em que faço a adição de 2 mais 3, ou que enumero os lados de um quadrado. Ou seja, Descartes está a supor que quando eu adiciono 2 mais 3, eu penso que é 5, mas na verdade a resposta correta seria 6. Ou toda vez que eu enumero os lados de um quadrado e digo o quadrado tem 4 lados, na verdade um quadrado tem 5 lados. E, embora eu pense essas coisas, eu estou sendo constantemente enganado por conta deste Deus enganador. A dúvida aqui, a dúvida gera uma hipótese que começa a atacar a confiabilidade do próprio raciocínio. Se o argumento do sonho colocou em suspenso as nossas crenças acerca de proposições empíricas, a possibilidade de um Deus enganador indica que o nosso próprio raciocínio seria falho. E essa hipótese parece colocar um problema. Ou se prova a confiabilidade dos nossos sentidos, ou não há como provar a confiabilidade dos nossos sentidos. O argumento dos sonhos serve para mostrar que a prova da confiabilidade dos nossos sentidos deve ser independente dos próprios sentidos. Dito de outro modo, para que eu possa dizer que eu estou acordado e que não estou sonhando, eu não posso apelar para as minhas sensações, para as minhas experiências. Porque quer acordado, quer sonhando, eu só tenho as minhas experiências. Elas são idênticas. Um modo de provar a confiabilidade dos sentidos seria apelando para algo independente. E Descartes, nesse sentido, faz uma estratégia que é comum do seu tempo. Apela a Deus, um ser onipotente e, supostamente, soberanamente bom. Soberanamente bom de tal sorte que este Criador, por conta da sua vontade, da sua bondade, não criaria criaturas que são fadadas ao erro. Ou seja, se supomos a onipotência e a bondade soberana de Deus, então poderíamos supor daí que nós somos criaturas, nós temos um aparato cognitivo confiável. Mas nós não podemos simplesmente supor a existência de Deus para provar a confiabilidade dos sentidos. É necessário que a existência dele e essas propriedades também sejam postas em dúvida. Afinal, Descartes está concedendo tudo o que ele pode ao cético, a dúvida cética, como nós vimos até então. E é assim que nós entramos no 10º parágrafo da primeira meditação. Descartes concedendo tudo ao cético e considerando que Deus, soberanamente bom e onipotente, seja uma fábula. Note que aqui, independentemente do credo que se possua, o ponto de Descartes é bastante epistemológico, muito mais do que religioso. Como é possível, a pergunta dele é como é possível que a visão, tato, olfato, paladar e o próprio raciocínio nos forneçam dados seguros sobre o mundo? Como podemos dizer que conhecemos através dos nossos sentidos? Um modo de dizer que podemos conhecer através dos nossos sentidos é dizendo que os nossos sentidos são confiáveis. Se alguém fosse questionado, você tem um corpo? Poderíamos imaginar que uma resposta como, bom, você não vê que eu tenho um corpo? Ou, por exemplo, bom, se alguém me perguntasse, você tem mãos? Eu digo assim, claro que eu tenho, estou vendo que aqui estão as minhas mãos, você não vê? Ou seja, nós apelamos para os nossos sentidos como se eles fossem confiáveis. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Mas como Descartes diz no 10º parágrafo, para encontrarmos algo de constante e seguro que funde o nosso conhecimento, precisamos levar a sério a dúvida cética. E por isso, precisamos tomar aquilo que pode ser falso como se fosse de fato falso. No 11º parágrafo, Descartes já adianta essa angústia, a angústia que o ceticismo traz. É difícil psicologicamente sustentar o ceticismo. Nosso hábito força que acreditemos em uma série de coisas. Que acreditemos em uma série de coisas porque nos foram ditas, porque nos foram ensinadas. Mas todas essas crenças, nesse momento das meditações, nesse exame das crenças, elas precisam ser deixadas de lado.
Não temos um critério para distinguir o que acreditamos com as razões adequadas daquilo que acreditamos por costume, ou seja, por motivação. Porque se tudo aquilo que acreditamos por costume ou hábito, então o cético está correto, e sim, o conhecimento é impossível. Por isso Descartes dá um passo adiante e apresenta a hipótese do gênio maligno. Tal hipótese serve para colocar em xeque todas as nossas crenças. Ela nos coloca diretamente no campo do ceticismo radical. Descartes diz: pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos, de que ele, esse gênio maligno, se serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo como absolutamente desprovido de mãos, desprovido de olhos, desprovido de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. A hipótese do gênio maligno é certamente a hipótese cética mais forte que Descartes legou para toda a história da filosofia. Ela foi explorada pelo filósofo Hilary Putnam e que mais tarde, inclusive, foi transformada em um filme. É a hipótese do cérebro em uma cuba, que é elaborada no filme Matrix. A ideia é que somos apenas cérebros desconectados dos nossos corpos e principalmente desconectados da realidade. Talvez vítimas de algum cientista maluco que está a ver como o cérebro funciona. E para isso, ele liga esse cérebro desencarnado, coloca esse cérebro desencarnado em uma cuba com um líquido para manter esse cérebro vivo e conecta ele a um computador que manipula as informações que o cérebro recebe. Assim, esse cérebro acredita ter um corpo, acredita conhecer outros corpos, ou seja, outras pessoas, acredita viver em um mundo, acredita somar, diminuir, subtrair. Tudo isso, esse cérebro crê e, mais ainda, acredita saber uma série de coisas. Mas, na verdade, todas as crenças que esse cérebro possui são impulsos manipulados por cientistas. Impulsos que produzem crenças nesse cérebro desencarnado, tal como se ele estivesse encarnado, tal como se ele estivesse em contato com o mundo externo. Mas, na verdade, é só um cérebro em uma cuba. No filme Matrix, não são exatamente cérebros desencarnados, mas os corpos dos seres humanos que servem de bateria para as máquinas. Corpos completamente adormecidos que vivem uma vida muito diferente daquela que de fato vivem. Ou seja, o mundo é bastante diferente da Matrix. O mundo é bastante diferente daquilo que as pessoas creem que seja. Tanto na hipótese do filme Matrix, quanto na hipótese de Descartes, essa é a mesma hipótese cética. E essa hipótese cética, ela não é colocada, no caso da filosofia, como se ela fosse verdadeira ou provável. Ninguém, e nem mesmo Descartes, certamente, acreditava que fôssemos desprovidos de mãos, de olhos, de carne, de sangue, de sentidos, e ainda acreditando falsamente possuir todas essas coisas. Essa hipótese é uma hipótese cética, e como tal, serve para colocar em xeque aquilo que acreditamos saber. Dizemos no nosso dia a dia que sabemos muitas coisas, que sabemos que temos mãos, que sabemos que há um mundo exterior à nossa volta, que sabemos que já é, que horas são e muitas outras coisas. Mas a dúvida cética que Descartes levanta serve para mostrar como são frágeis as nossas alegações de conhecimento no nosso dia a dia. Nossas alegações são frágeis porque essa hipótese, ainda que possa parecer extravagante, ela não consegue ser facilmente afastada. Se nós pensarmos nela seriamente, nós veremos, na verdade, o quão difícil é tentar afastá-la. E se ela não consegue ser facilmente afastada, mostra que não é tão fácil assim como conhecer, como nós dizemos no nosso cotidiano. Ou seja, o exercício filosófico nos obriga a duvidar daquilo que nós dizemos cotidianamente. Nos obriga a investigar melhor as nossas crenças e por que nós afirmamos aquilo que afirmamos. Nos obriga a investigar muito menos a psicologia de por que afirmamos aquilo que afirmamos, mas busca as razões pelas quais nós dizemos aquilo.
O exercício radical que Descartes propôs continua ainda sem uma solução final entre os epistemólogos. É de grande disputa e até mesmo surpresa que depois de tanto tempo, desde 1640, os filósofos continuem sem uma resposta definitiva ao ceticismo radical de Descartes. Nesse segundo vídeo do 9º módulo, mostramos a hipótese cética radical de Descartes. A dúvida metódica é aplicada aos sentidos. Após, Descartes elabora a hipótese do sonho e, por fim, a hipótese do gênio maligno. Por isso também a dúvida é chamada de hiperbólica, porque ela é radical e coloca todas as nossas crenças acerca do mundo externo sob júdice. O final da primeira meditação é uma grande vitória do ceticismo. No nosso próximo módulo, veremos como Descartes busca resolver o problema que ele mesmo elaborou ao conceder o máximo ao ceticismo.